Glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar os amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Eu gostaria hoje de estar dando mais ênfase a esse verso número 9, está falando sobre o perigo de uma fé superficial, o perigo de se confiar numa fé superficial para a salvação. Nós sabemos, nós temos estudado esse capítulo 8, e esse capítulo 8, ele traz para o cristão uma certeza, uma convicção da nossa salvação. O capítulo 8, ele dá uma ênfase à obra do Espírito Santo na vida do cristão. E nós temos plena convicção que nós venceremos a carne, que nós venceremos o mundo, que nós venceremos o diabo, que nós venceremos a morte, que nós herdaremos a vida eterna e que no fim seremos salvos, seremos glorificados. Nós temos essa convicção, não confiando na nossa carne, não confiando nas nossas capacidades, nem em nossa justiça, não. Nós temos essa convicção por causa da obra de Cristo naquela cruz. Porque Cristo morreu por nós naquela cruz, nós temos esperança. A nossa fé está em Cristo. Nós entregamos nossas vidas para Cristo, por isso temos esperança. Temos esperança que quando nós estivermos diante de Deus, seremos declarados inocentes. Não porque de fato somos, mas porque Jesus morreu por nós naquela cruz, pagando todas as nossas dívidas, que são muitas. Eu, você, todos nós estamos caminhando em direção à morte. E quando chega a morte, não é o fim. Você está pensando que morreu, acabou? Não acabou. Depois da morte tem um trono, tem um julgamento, onde todo ser humano estará diante de Deus para ser julgado. Por natureza, nós somos pecadores. E nesse tribunal estamos perdidos e condenados. Mas nesta manhã, nesse dia, eu estou dizendo para você que é possível escapar desse julgamento. É possível ser perdoado, é possível receber um veredito favorável diante do juiz de toda a terra. Tenho plena confiança que através de Cristo você é perdoado, você é reconciliado com Deus e não tem por que temer a morte. É através de Cristo. Se você está em Cristo, você está seguro, você tem tudo. Mas se você não está em Cristo, você corre sério perigo. Você corre o perigo de passar a eternidade no inferno. Mas se você ainda pode me ouvir, se você está me ouvindo nesse dia, você pode mudar o seu destino eterno através de Cristo. Através de uma verdadeira fé em Cristo. E quando eu falo fé em Cristo, eu não falo de uma mera fé superficial que se resume em palavras. Porque uma fé superficial é perigosa. O nosso texto de Romanos, capítulo 9, ele inicia no capítulo 8, verso 9, diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E por que ele diz isso? Porque nos versos anteriores, e nós vamos aqui voltar um pouquinho, a gente já falou desse texto em outras oportunidades, mas o verso 5
Começando lá no verso 5 do capítulo 8, diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade para Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora ele diz no verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós aprendemos até aqui que a pessoa, por natureza, ela está na carne. E esse texto quer dizer o quê? Que ele é governado pela natureza carnal, a natureza humana, caída. É uma natureza contrária a Deus. O pecado habita em nós, essa doença, e que nos afasta cada vez mais de Deus. As pessoas que têm essa doença não podem agradar a Deus, não querem agradar a Deus. Mas o texto está dizendo: vós, porém, não estáis na carne. Não estáis nessa condição, já foram resgatados. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem obedecer a sua lei, são escravos do pecado, são inimigos de Deus. Por isso o texto diz: o pendor da carne é o quê? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, não pode, nem quer, não pode estar. A pessoa que está na carne vive uma vida de desobediência a Deus. Em João 3,19, um texto que a gente tem que falar dele, Jesus diz: porque o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Eles amaram. Eles amam as trevas. Eles amam aquilo que Deus odeia. Eles odeiam aquilo que representa Deus. Eles amam. É uma questão que está no coração. Eles estão apegados ao que é mal, o que é maligno. Eles não podem agradar a Deus. Eles amam. E essa palavra amar aqui de João 3,19, ela diz respeito a receber com alegria. Eles amam as trevas, eles amam o pecado. O pecado eles recebem com alegria, eles acolhem, eles gostam muito, eles amam ternamente. Eles estão satisfeitos com o pecado, eles estão contentes com o pecado. Isso que significa a palavra amar aqui. As pessoas que ainda não foram transformadas, as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, elas amam as trevas. E trevas aqui fala de escuridão, fala de não enxergar, uma ignorância contra as coisas divinas, é viver na impiedade, na imoralidade. As pessoas são governadas pela escuridão, pelas trevas. Então o nosso texto vai dizer que os cristãos não estão nessa situação. Se você está me ouvindo nessa manhã e é cristão, você não está nessa situação. Você não está nessa situação decadente, que é a marca de toda a humanidade ao nosso redor. A menos que você tenha tido um encontro com Cristo, você ainda está nessa condição caída, mas se você teve um encontro com Cristo, você não está mais na carne. Mas agora o texto diz: você é governado pelo Espírito Santo. Só alguém que de fato é cristão tem um Espírito habitando nele. Somente alguém que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, alguém que passou pelo processo do arrependimento, entendendo o seu estado, a sua necessidade de Deus, a sua necessidade de perdão, a sua necessidade de reconciliação. Só alguém que enxergou os seus pecados, entendeu que estava perdido. Quando ouviu a mensagem do Evangelho, se alegrou, porque a pessoa ela tem uma consciência que ela não pode salvar a si mesma, ninguém pode salvá-la. Mas a mensagem do Evangelho é uma boa nova, que nos diz que Cristo fez por nós o que nós não podemos fazer. Deus fez por nós enviando o seu Filho. Sabe? E porque Jesus morreu por nós naquela cruz, o Espírito vem habitar em nós. O Espírito habita numa pessoa, quando essa pessoa tem fé em Cristo. Através da fé em Cristo, o Espírito vem habitar em nós. Quando uma pessoa dá uma resposta positiva ao Evangelho, crê na mensagem do Evangelho,
E a mensagem do Evangelho fala do Cristo que morreu por nós. Quando a pessoa crê nessa mensagem, o Espírito vem habitar nessa pessoa. E se o Espírito habita nessa pessoa, uma grande transformação acontece. Por isso, hoje, eu gostaria de dar ênfase sobre o perigo de uma fé superficial. Porque quando a gente vê o que a Bíblia diz sobre o cristão, o que está acontecendo no cristão, nós vemos que não é algo superficial. É algo profundo. Não é uma mera mudança externa, não. É uma mudança que mexe com todo o ser. Estar em Cristo é ter todo o seu ser transformado, afetado. Ter o Espírito Santo habitando em você não é algo pequeno, é algo grande. É ser grandemente transformado. Se o Espírito está habitando em você, uma grande transformação está acontecendo na sua vida. Não é superficial ter o Espírito habitando em você. Se o Espírito habita em você, você está sendo drasticamente transformado numa nova criatura que você nunca foi. Um falso evangelho dos nossos dias é falso, não é verdadeiro. E por ser falso, não tem poder para gerar verdadeiros cristãos. Então nós estamos cercados de falsos cristãos. Pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo, mas frequentam igrejas, participam de trabalhos de igrejas, de grupos de igreja, nunca foram transformadas. Elas vivem uma fé superficial, que é fruto de um falso evangelho. Falsas igrejas, falsos pregadores, pregam um falso evangelho. As pessoas começam a fazer parte de falsas igrejas, onde não há verdadeiro evangelho. E por que não há verdadeiro evangelho? As pessoas nunca são transformadas. E elas estão sentadas em bancos de igrejas, bebendo desse falso remédio, que na verdade está entorpecendo essas pessoas. Elas estão confiando que são cristãs, porque talvez elas responderam sim a um chamado de um falso profeta, mas nunca passaram pelo processo de arrependimento, frequentaram durante o tempo a igreja, foram batizadas, já estão envolvidos em trabalhos, alguns estão sentados no púlpito pregando, mas ainda nunca tiveram um encontro com Cristo. Vive uma fé superficial. A verdadeira fé não é superficial. Se o Espírito Santo habitar em alguém, uma poderosa transformação ocorrerá, de dentro para fora. É tão poderosa que a Bíblia chama essa transformação de nascer de novo. Por isso Jesus vai dizer para Nicodemos lá em Evangelho de João, capítulo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É nascer de novo. Sabe, a pessoa, ela é grandemente transformada. No próprio Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que essas pessoas não nascem da carne nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nascem de Deus. Nascer de Deus. Receber um novo coração. É que Ezequiel 36 está falando. Deus está ali falando através do profeta sobre essa operação grandiosa que ele ia fazer na vida dos cristãos. Arrancar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Uma transformação poderosa. Agora, irmãos, se essa transformação não ocorreu, o nosso texto diz, se você não passou por essa transformação que eu estou dizendo, se essa transformação não aconteceu com você, não está acontecendo, isso quer dizer que você não tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo não habita em você. O Espírito Santo não está em você. Se não está havendo essa transformação dentro de você, e ela é tão poderosa que ela muda o amor. Nosso texto lá de João 3 diz que as pessoas elas não querem saber de Cristo porque elas amam as trevas. Quando Deus te dá um novo coração através da fé no Evangelho, através da fé em Cristo, esse novo coração não ama mais as trevas, ama a luz. Não ama mais o pecado, ama a santidade. Não ama mais o mundo, ama Deus, ama os seus mandamentos. Sabe, as pessoas falam muito em amar a Deus, mas não amam os seus mandamentos. Quem não ama os mandamentos de Deus não ama a Deus. Porque os mandamentos de Deus representam o caráter de Deus. Se você diz que ama a Deus, mas não ama os seus mandamentos, você está equivocado. Pessoas falam de maneira muito leviana, que amam a Deus. Mas não amam os seus mandamentos. Elas amam as trevas. Elas são do mundo. Mas pessoas que pertencem a Deus, que estão unidas a Cristo, amam. Passaram por uma transformação.
Houve uma mudança interna, agora elas amam a santidade. Sim, elas falham, mas elas amam, desejam ser santas, amam as coisas do alto, se alegram quando estão ouvindo a palavra de Deus. Elas, sabe, a mente está sendo transformada, a mudança de dentro para fora. Se essa transformação não ocorrer, você não pertence a Cristo. Você ainda é inimigo de Deus. Somente Cristo pode gerar essa transformação em você. Sabe, hoje trago um alerta. Cuidado com uma fé superficial. Ela não pode te ajudar. Nem agora, nem na eternidade. Muitas pessoas descerão ao inferno crendo no falso evangelho, vivendo uma fé superficial. Somente através de Cristo você pode receber o Espírito Santo, que vai transformar a tua vida radicalmente. Talvez você esteja me ouvindo nessa manhã e você tem vivido uma fé superficial. Você olha para dentro de você, você não ama as coisas do alto, você não ama a santidade. Você ainda se vê emaranhado no pecado, você ama o pecado, ama o que é mal, ama o que é sujo. Cuidado, pode ser que você seja vítima de uma falso evangelho e está vivendo uma fé superficial. Se Deus realmente te trouxe para Cristo, se realmente o Espírito Santo habita em você, uma grande mudança está acontecendo dentro de você e você não vai ter paz no pecado. Não vai ter. Porque o Espírito Santo não deixa. Ele te convence do pecado, ele causa tristeza, ele estraga a tua festa. As pessoas do mundo vivem no pecado e parece que elas estão felizes. Mas o cristão não consegue estar feliz no pecado. Porque o Espírito Santo estraga a festa dele. Enquanto ele está quando ele peca, o Espírito Santo gera tristeza dentro dele. O Espírito Santo, ele convence que a pessoa que ela está vivendo o que é errado, o que não é certo, e ela não consegue. Ela pode até cair, mas ela não consegue permanecer ali, porque o Espírito Santo não deixa. Quem tem o Espírito de Cristo não consegue permanecer no erro, porque o Espírito Santo não deixa. Porque o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa santa. É Deus. E ele não vai estar contigo enquanto você... E você vai ficar tranquilamente no pecado. Não está, porque o Espírito Santo está trabalhando em você, te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, sabe? E você não consegue ter prazer no pecado. Cuidado. Será que o Espírito habita em você? Se ele habita, ele te convence do pecado. Ele te incomoda. Dependendo, sabe, não é todo lugar que você pode ir mais. Tem lugares que antes você frequentava e ficava em paz. Mas agora você entra lá, em certos lugares, certos ambientes, você sente um incômodo, você não consegue ficar lá, não consegue ficar em paz. Sente que está no lugar errado. Antigamente você assistia qualquer programa, qualquer tipo de filme, com cena erótica, com pecado, com palavreado fútil. Você, sabe, você conseguia assistir tudo aquilo, achava legal e ia dormir tranquilo. Mas você está assistindo aquele programa e de repente começa uma cena erótica ali, algo te incomoda, o Espírito Santo te incomoda e você quer sair dali. Você não consegue ter mais prazer no pecado, você não consegue mais permanecer ali. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. E ele habita em você através de uma real comunhão com Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus e por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Em Cristo recebemos o Espírito Santo. Em João 8, 23, Jesus diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É quando nós cremos em Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador, nós somos livres da força do pecado. Jesus nos faz triunfar sobre aquele que nos escravizava.
Nós vencemos o pecado, nós vencemos o mundo, vencemos a carne, vencemos o diabo. Isso é uma verdadeira fé. Uma fé transformadora, onde nós podemos estar seguros. Mas uma fé superficial pode ser fatal. Uma falsa comunhão com Cristo não gera verdadeira mudança. Nunca vai gerar. Porque só Cristo pode mudar um ser humano. Uma fé falsa, guardem isso, vai gerar uma segurança falsa, fatal. Eu queria, é o meu desejo no dia de hoje, que nós pensássemos seriamente sobre isso. Se de fato o Espírito Santo habita em nós, se o Espírito Santo habitar em você, uma grande transformação está ocorrendo. E vai continuar ocorrendo. Você não é mais o mesmo. Você não ama mais as mesmas coisas. O Espírito Santo, ele te convence do pecado. Ele te incomoda com os teus pensamentos, com as palavras que você fala. Ele está o tempo todo te santificando. Sabe, isso está acontecendo com você que está me ouvindo agora. Sabe, cuidado com a fé superficial. Sabe, tem pessoas que se dizem cristãos aqui e estão fazendo sexo com a namorada e depois dormem tranquilo. Você acha que o Espírito Santo está em você? Sabe, o Espírito Santo não te convence do pecado. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu vejo a maneira que algumas mulheres se vestem numa sensualidade que escandaliza até as pessoas do mundo. E se dizem cristãs. Eu fico pensando, se são cristãs, cadê o Espírito Santo? Porque se você é cristão, o Espírito Santo habita em você, é uma promessa. Jesus enviou o Espírito dele para habitar naqueles que são cristãos. Se você é cristão, o Espírito Santo habita em você. Agora eu fico pensando, o Espírito Santo está habitando em você. E você permanece assim. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele convence do pecado ontem e continua convencendo hoje. Por que será que as pessoas não são convencidas do pecado? Elas permanecem no pecado. Mentindo, me enganando, se prostituindo, roubando, defraudando, tratando mal a esposa, desobedecendo a pais, me enganando. Sabe onde está o Espírito nisso tudo? Cuidado com uma fé superficial. Porque uma fé superficial, ela pode enganar muitas pessoas. Como eu disse, ela é superficial. Ela age no âmbito das aparências. Então, você consegue enganar muitas pessoas, mas não pode enganar Deus. E também não pode enganar quem convive com você. Tem muitos pais que estão me ouvindo agora que conseguem viver de aparência na igreja, mas em casa teus filhos sabem que você não é cristão nada. E Jesus fala um pouco sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 15. E eu vou ler do verso 15 ao 27. E vou fazendo pausas, eu não vou ler o texto todo de uma vez. Eu vou ler verso por verso. Porque ali nos fala muito sobre isso. Sobre uma falsa fé, uma falsa profissão de fé, falso cristianismo, que é bem diferente do verdadeiro cristianismo, da verdadeira fé, da verdadeira confissão de fé, da verdadeira comunhão com Cristo. Em Mateus capítulo 7, já no verso 15, o texto diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nesse primeiro versículo nós aprendemos, eles são falsos profetas, se apresentam como verdadeiros profetas, eles falam como verdadeiros profetas, têm aparência de verdadeiros profetas. Por isso o texto diz que eles se apresentam disfarçados, veste uma capa, somente aparência, ele se disfarça de ovelha. Mas por dentro é lobo, ou seja, por fora ovelha, por fora cristão, mas por dentro lobo. Por quê? Verdadeiro cristão é transformado por dentro, mas no falso cristão, no falso profeta, o que nós vemos que não houve mudança por dentro. São falsos. E é importante, o falso profeta, tem muito falso profeta hoje em dia, muito falso pregador, muito falso cristão. Eles estão disfarçados. As igrejas estão lotadas.
Quem sabe você seja um deles, então quem sabe eu seja também. Só temos aparência, palavras, mas por dentro não fomos transformados. Estamos disfarçados, vestidos, e nós enganamos as pessoas, porque elas só veem o que está por fora. Mas olha o que o texto vai dizer no verso 16: pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz má frutos. É muito importante a gente entender o que está dizendo aqui. Pode uma laranjeira produzir limões? Não pode. Porque o fruto diz respeito à natureza que está por dentro. Por isso que ele diz que pelos seus frutos conhecereis. O fruto vem de dentro, vem do que você é. Olha o que ele diz: uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má só pode produzir maus frutos. Porque uma árvore não pode produzir um fruto diferente da sua natureza. Por isso ele diz no verso 18, não pode a árvore boa produzir maus frutos e nem a árvore má produzir bons frutos. O que você é por dentro é o que vai sair nos seus frutos. E sabe, é por isso que muitas pessoas conseguem enganar a igreja, enganar o pastor, porque você não convive com a pessoa. Às vezes o tempo que você passa no culto ali é muito pequeno para poder dar para ver o fruto que a pessoa tem. São as pessoas que moram contigo que conseguem perceber que fruto que você tem. Não é? São as pessoas que trabalham contigo. Sabe, pessoas que você não pode nem abrir, tem muitas pessoas que não podem nem abrir a boca no trabalho sobre o evangelho, porque dão um mau testemunho. O fruto lá é terrível. São pessoas mesquinhas, pessoas invejosas, fofoqueiras, pessoas incrédulas, reclamam, murmuradoras. Não pode, é o fruto que sai delas. Mas na igreja, elas se disfarçam de cristão, botam sua Bíblia debaixo do braço e acham que pode enganar Deus. Mas lá, pergunta no trabalho se é um bom cristão. Pergunta na família. Pergunta na vizinhança que tipo de pessoa que é. Pessoas que convivem mais com você, elas poderão perceber seus frutos. Com o tempo nós vamos saber se essa árvore é laranjeira ou se é um limoeiro. Porque se for limoeiro, vai produzir limão. Uma árvore má só pode produzir frutos maus. Uma boa árvore só pode produzir frutos bons. O verso 19 diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Sabe, não tem isso. O final de uma pessoa que finge ser o que não é ser lançado no fogo, ser condenado ao inferno. Verso 20 diz: assim pelos seus frutos conhecereis. E quando Jesus agora chega no verso 21 de Mateus 7, ele vai dizer ainda: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo, tem pessoas que vão ficar enganando aí. Senhor, Senhor, falam bastante que são servos de Deus. Olha a repetição, Senhor, Senhor, né? São bons com palavras. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Não adianta vir com confissão somente de lábios. Isso, não, sabe, irmãos, isso aqui, cuidado com uma fé superficial. Palavras enganam muitos, mas não pode enganar Deus. A árvore má será queimada. Se você tem essa natureza maligna que governa o teu ser, você será queimado. Não herdará a vida eterna. Cuidado com a fé superficial. Porque Deus te conhece. A nossa vida está diante de Deus. E isso deve nos preocupar. Jesus está dizendo, não adianta dizer Senhor, Senhor. Somente isso não garante que você entrará no reino dos céus. Mas vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que dá frutos. Aquele que de fato foi transformado. Olha o que vai dizer no verso 22. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Sabe, as pessoas elas vão enganadas, elas vão estar diante do juiz achando que são salvas. Jesus vai dizer para elas, vocês não são salvas. Não, Jesus está enganado. Sabe, elas tem pessoas que vão descer para o inferno achando que são cristãos. Quem sabe você é um deles, quem sabe eu seja. Nós estamos indo para o juízo enganados, vivendo uma fé superficial. Jesus está querendo nos alertar aqui. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Julgue a si mesmo. Nesse dia, você está sendo grandemente transformado. Só é salvo quem faz a vontade do Senhor. E faz a vontade do Senhor por quê? Porque foi transformado por dentro. Antes você produzia maus frutos, porque a tua natureza era má, maligna. Mas quando você creu em Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito vem habitar em você e gerou uma grande transformação, mudando o teu interior, mudou a tua natureza. Você era um lobo, sabe? Mas Ele transformou você numa ovelha. Só Deus pode fazer isso. Dá um coração de carne. Por isso o nosso texto diz, as pessoas vão lá enganadas. Tem pessoas que se escondem através de obras. Obras que eu digo de trabalhos. São pessoas que pregam, evangelizam, são pessoas que falam, né, de Jesus, são pessoas que... a gente deve essas coisas. Mas são pessoas que não são transformadas. Elas praticam a iniquidade, elas amam o pecado. O nosso texto diz, Jesus vai dizer para essas pessoas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vivem no pecado, produz pecado, porque a sua natureza não foi transformada. Depois ele continua no verso 24 dizendo, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, se deram com ímpeto contra aquela casa. Ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olhe para essas duas casas. Uma estava com seus fundamentos sobre a rocha. Outra não tinha fundamentos. Mas você olhando essas duas casas por cima, eram iguais. Não tem como ver o que está escondido. Quando você olha para alguém, você não tem como ver o que está lá dentro. Se a pessoa realmente passou por uma grande transformação, se não passou, só olhando não dá para saber. Porque a verdadeira transformação é por dentro, que se evidencia por fora. Mas olhando para duas casas, uma está com fundamento bom, sobre a rocha, a outra está só sobre a areia, é só por fora, é fraca. Olhando não dá para saber. Nós vamos saber quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando a enxurrada bate contra aquelas duas casas. Se ela não tiver fundamento, ela vai cair, ela vai ruir. Grande será a ruína. Grande será a ruína daquelas pessoas que estão me ouvindo hoje, que estão vivendo uma fé superficial. O dia da tempestade vai te derrubar. É isso que Tiago diz, no capítulo 2, verso 17, que a fé que não tiver obras é morta. Fé superficial não gera verdadeira transformação. Por isso, o nosso texto diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Se você tem um Espírito de Cristo, você é dele. Você pode estar seguro. Ele está te transformando. Se somos de Cristo, se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, se você não fez, pode fazer agora. Onde você está aí, você pode dizer, eu preciso que Jesus me salve, que Ele mude o meu interior, que Ele mude o meu coração, que Ele mude o meu ser. Eu preciso que Ele me ajude com os meus pecados. Eu entrego a minha vida para que Ele me ajude. Se você recebeu Jesus como Senhor, você está salvo. E o que significa ser salvo? Há o pacote completo aqui, que inclui justificação, santificação, glorificação. Justificação é um ato que nós não podemos ver. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador e você tem todos os seus pecados perdoados. É um ato jurídico. Deus te declara perdoado, santo.
É um ato forense. Você não pode ver isso. Você não pode sentir isso. Glorificação é algo que também recebemos como nós temos fé em Cristo. É algo certo, mas pertence ao futuro. Eu também não posso ver. Eu ainda não fui glorificado. Desses três, o único que eu posso perceber que está acontecendo na minha vida é a santificação. A santificação é algo que você pode analisar se está acontecendo na sua vida ou não. Porque se a santificação está acontecendo na tua vida, quer dizer que você está na fé, na verdadeira fé. É o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, 31, no texto da ceia. Onde ele diz que nós devemos julgar a nós mesmos. Ele diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Precisamos analisar a nossa vida para ver se estamos na fé. E o julgar aqui tem a ideia de quê? Fazer distinção, discriminar, separar, ver a diferença, nos analisar. Julgar, decidir, sabe? Lutar com disputa, sabe? E você está lutando, você se julgando, analisando a tua vida. Analisar para ver se de fato, como diz Romanos 6,10, você morreu para o pecado. Porque quem morre para o pecado, vive agora para Deus. Julga a si mesmo. Julgue, aconteceu essa transformação. Olha para dentro de você, olha para dentro do teu ser. Vê se realmente aconteceu algo aí. Se quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, uma grande transformação aconteceu. Vê se aconteceu. Você está vivendo através de Cristo. Você está sendo alimentado por Cristo. Você ainda vive no pecado. Como diz Romanos 6,2. Como viveremos ainda no pecado? Se nós morremos para Ele. Aconteceu essa transformação. Em João 7,28, Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha, irmãos. Há uma fonte transbordante dentro de você, uma grande transformação. Isso aconteceu com você ou não? Como a tua vida diz muito sobre quem você é. 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Precisamos julgar nós mesmos. Qual o princípio que reina dentro de você, dentro de mim? Nós precisamos fazer isso. Antes que chegue aquele grande dia. Hoje, se você estivesse diante de Cristo, o que você ouviria dele? Eu te conheço? Ou ele diria, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Aí você vai dizer o que para ele? Senhor, eu estive na igreja, eu preguei, eu era evangelista, eu era um missionário, eu era um pastor. Eu fiz a obra. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Olha só. O que determina se você é cristão ou não é as obras que você faz no sentido, não é porque você prega, evangeliza, não é a tua frequência à igreja, ainda que os cristãos devam fazer isso. Não é o teu tempo de igreja. Sabe, o que determina se você é cristão ou não é se você pratica ou não iniquidade. Quem vive na prática da iniquidade não pertence a Cristo. É uma boa maneira de você ver, perceber se de fato você está na fé. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não são meras palavras. Isso é algo poderoso. Cristo vem habitar em você. E se Ele está habitando em você, uma grande transformação está ocorrendo e você não consegue viver na iniquidade, na prática da iniquidade. Você não consegue. Isso é um termômetro para você saber se de fato está na fé. Mas quem sabe você agora, ouvindo a exposição desse texto, desse verso 9, você percebe que você não está na fé. Você está até frequentando a igreja há muito tempo, mas você ainda não está na fé. Essa transformação ainda não ocorreu dentro de você. Você está inseguro se isso aconteceu ou não. Você não precisa entrar em desespero. Por isso, Deus está vindo falar contigo nesse dia. Ele quer te salvar. Sai dessa vã confiança nesse falso evangelho. A partir de agora, se arrependa dessa fé superficial. Se arrependa dessa vida de aparência, somente aparência. Que busca impressionar os outros. Cuidado com esse tipo de coisa.
Não se esconda através dessa máscara. Você não pode enganar Deus. Você não pode enganar aquele que vai te julgar. Sai de trás dessa máscara. Se coloca aos pés de Cristo. Ele tem poder para te salvar. Se arrependa. Ele vai te perdoar. Ele vai te reconciliar com Deus. Ele vai enviar o Espírito para habitar dentro de você. E você vai ver uma verdadeira transformação. O verdadeiro poder de Deus agindo em você. De forma que você não consegue mais amar o pecado e nem a iniquidade. Você ama os mandamentos de Deus. Porque você ama Deus e tudo que Ele representa. Amor. Para onde está inclinado o teu coração? O que alimenta a tua alma? O pecado, a promiscuidade, a violência. O que te dá prazer diz muito sobre quem você é. Jesus tem poder para te dar vida nessa manhã. Nesse dia. Foi como Deus disse para Ezequiel, diante daquela visão dos vales de ossos secos. Talvez você nesse dia seja como aqueles ossos secos. E está chegando até você a palavra de Deus nesse dia. Porque na visão de Ezequiel, o que ressuscitou aqueles ossos secos foi a palavra de Deus. A palavra de Deus que está chegando até você hoje é a mesma palavra que veio na boca do profeta. E através daquela palavra os ossos reviveram, a vida entrou. Deus está hoje te resgatando do teu estado de morte, te trazendo vida celestial através da palavra. Receba a palavra de Deus, receba Cristo como Senhor e Salvador. E você vai conhecer o verdadeiro poder que transforma. Faça isso agora. Tira a máscara, joga fora. Tira a máscara. Para com o fingimento. Se arrependa. Declara aí para Deus agora, Senhor, me transforma. Gere em mim uma verdadeira transformação. Me muda por dentro, Jesus. Se você fizer isso agora, você vai entrar na verdadeira comunhão com Cristo, que é o que você mais precisa. Cuidado com a falsa fé. Cuidado com a falsa religiosidade. Você está enganando a muitos, mas não pode enganar Deus. Aquele que te julga. Aquele que te conhece. Aquele que te espera num trono. Deus é poderoso para te salvar, Ele quer te salvar. Aproveita essa oportunidade. Oremos. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nos colocamos diante de Ti nesse dia. Te pedimos ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito nos visite, nos convencendo do pecado, justiça e juízo. Nos livrando de uma falsa fé que não pode nos ajudar. Mas nós precisamos de Cristo, que Ele entre em nós e nossas vidas e nos molde e nos transforme. Nos livrando de uma falsa fé que confia em coisas fúteis. Mas nós colocamos nossos olhos em Cristo, naquela obra que Ele fez naquela cruz. Entregamos nossas vidas nas mãos dEle para Ele nos salvar. Que o Espírito Santo habite em nós, transformando o nosso ser, moldando a nossa mente, agindo, nos fazendo vitoriosos sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Colocamos nossas vidas nas mãos de Cristo. Confiamos nele. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, tenham um excelente dia. Se você quiser ouvir novamente essa mensagem, manda para mim uma mensagem no celular. Eu envio para você essa pregação. Eu tenho ela gravada. O número do meu celular é 12 988 26 28 18. 988 26 28 18. Manda mensagem para mim pelo WhatsApp. Eu envio para você essa mensagem. Envio outras para que você possa também compartilhar com outras pessoas. Vamos trabalhar. Vamos evangelizar. Vamos pregar. Vamos fazer a obra enquanto é tempo. Fique em paz. Tenha um excelente dia.